Vamos dar continuidade à nossa última aula, em que nós definimos um pouco melhor as características da pessoa humana. Dessa vez nós vamos falar um pouco da pessoa e da sociedade, né? Na última aula nós dissemos que a pessoa é um todo mais do que uma parte, né? Mas exatamente as mesmas características que fazem do homem um todo, né? Como, por exemplo, a sua liberdade de escolha, autonomia, personalidade, a sua capacidade de amar, são exatamente as mesmas características que fazem dele não um todo fechado, mas um todo aberto às comunicações da inteligência e principalmente as comunicações do amor. Ele é capaz de doar-se a todos os outros todos que são seres como ele, né? E de se relacionar com eles, né? E essa é uma característica muito interessante, porque o homem, ao mesmo tempo que ele tem características que o faz ser um todo mais do que uma parte, são exatamente essas mesmas características que exploram a sua capacidade de se comunicar com o outro para poderem crescer, se desenvolver. Então o homem ele tem necessidades de diversas naturezas. A primeira é de natureza material, né? As necessidades do corpo, as necessidades de comer, vestir, morar, né? Depois ele tem as suas necessidades morais e as suas necessidades espirituais. Qual é a mais importante? Enquanto o homem estiver na Terra, todas elas são importantes, mas é muito claro que as necessidades morais e materiais, elas de certa forma contribuem para a mais importante, que é a espiritual. O homem tem em Deus o termo do seu movimento, então através do convívio com os outros é que você pode exercitar o amor ao próximo, aprender e viver as virtudes necessárias para que você se desenvolva como pessoa, né? O que quer dizer desenvolver-se como pessoa? De certo modo, o homem é um animal como todos os animais, mas ele tem uma diferença específica que faz dele homem e não qualquer outro animal. Isto é, a posse da razão. O homem tem razão, portanto isso diferencia dos outros animais. Então você pode ser mais propriamente humano na medida em que você exercita mais esta razão, na medida em que você exercita mais aquelas coisas que são de natureza semelhante à racionalidade. Tá entendendo? Então você está sendo mais propriamente humano na medida em que você vai trabalhando essas características de razão continuamente para que a repetição se torne um hábito e o hábito se torne uma virtude. Então, portanto, a cultura é fundamental para que o homem seja mais propriamente humano, né? Mas o que constrói a sociedade, né, isso nós temos que ter em vista, é a pessoa humana, né? E a pessoa humana ela é dotada de uma inclinação, mas também de livre-arbítrio, né? De modo que a sociedade se forma como obra efetuada pelo trabalho da razão e da vontade humana livremente consentida, né? Portanto, é errado nós falarmos de um determinismo social que levaria o homem à sociedade como por exemplo, é o determinismo natural que leva a abelha a colmeia, etc., né? Ou as formigas ao formigueiro, né? Porque o homem ele é um animal político e com isso nós queremos significar que as suas relações se expandem para além da sociedade familiar, para a sociedade civil, para as relações da sociedade ampla da cidade, né? Então a cidade, quanto mais nós pudermos trabalhar por sua saúde, isto depende muito da compreensão de qual é a causa material da sociedade, isto é, do que ela é feita. E a resposta é de homens. Mas homens, qual é aí a particularidade? Pessoas humanas. Porque se forem indivíduos, a visão vai ser outra.
né? Então, quando a gente usa essa frase simplista, muito simplista, né, que diz a cidade é um todo de todos, né? Ela pode parecer simplista se você estiver ali pensando num conceito vulgar da democracia, é um todo que pertence a todos, ok. Mas na verdade, ela de fato é um todo que pertence a todos quando você toma que as partes componentes deste todo, que é a sociedade, também são todos. São microcosmos, porque são pessoas humanas, né? São partes que, se sob um aspecto, eles, como parte, se dirigem à sociedade, né? Então aí há uma subordinação da parte ao todo, né? Por outro lado, por causa da sua imortalidade, da sua ligação com o divino, eles são muito superiores à sociedade, né? Bom, então na próxima aula, né, nós vamos falar um pouco sobre a noção de bem comum, né? E nós vamos ver o quanto é importante para a noção de bem comum, né, a compreensão exata de Deus como como termo do movimento humano, né? Porque se o homem é um todo de liberdades, né, ele tem toda uma autonomia, entretanto, Deus, né, é que é de fato autônomo. Nós não temos liberdade nem contra a lei eterna, nem contra a lei natural. Toda vez que você tiver um movimento ideológico querendo voltar-se contra a lei eterna e a lei natural, você está ali cometendo um atentado contra a dignidade da pessoa humana. Tá ok? Então, para a próxima aula, nós vamos discutir o bem comum. Até a próxima aula.